pensamos em valor social de trabalho e garantia da dignidade da pessoa humana, nós estamos tratando daquela pessoa que precisa trabalhar para sobreviver e depende exclusivamente do empregador e do seu salário para manter a sua vida. Então é um tipo de contrato diferenciado. Outra regra básica do contrato de trabalho é a questão da boa-fé dos contratos, também de fundamentação do Código Civil, e que nós trazemos para o contrato de trabalho também de uma forma diferente, porque nós vamos ver a questão da boa-fé, a questão de que as duas partes têm uma relação de confiança. O contrato de trabalho pressupõe uma relação de mútua confiança. O empregador emprega aquela pessoa para trabalhar dentro da sua empresa e a pessoa trabalha dentro de uma empresa dependendo daquele empregador. Então essa boa-fé ela tem que ser manifesta no primeiro ato, no primeiro contato das duas partes, e que nem sempre pode acontecer. Nem sempre o empregado pode abrir o seu coração para o empregador e dizer: eu gostaria que fosse desta ou daquela forma o meu contrato. Então, o primeiro passo que nós temos aí na questão da religiosidade é da possibilidade de indagação desse empregado que tipo de religião você professa. Será que o empregador tem o direito de perguntar qual é a religião daquele empregado? Será que isso faz parte do contrato de trabalho? Ou será que ele tem que se manifestar simplesmente se aquilo vier a conflitar no contrato de trabalho? Então, essa primeira conversa, esse primeiro estabelecimento de contrato de trabalho, ele já começa com vício, porque muitas vezes o empregado não informa a sua condição religiosa, porque ele deseja emprego, ele precisa do emprego. E muitas vezes isso vai se refletir lá na frente. A Constituição Federal, quando ela trata da questão da não discriminação, nós temos no artigo 7º um dispositivo inteiro que trata das relações sociais e que trata do contrato de trabalho. Quando no inciso 30 ela diz proibição da discriminação nos critérios de contratação, ela fala em sexo, ela fala em idade, ela fala cor, ela fala em estado civil, mas ela não trata de religião. Então isso quer dizer que o artigo 7º não proíbe, não elenca, uma vez que ele é taxativo nesse dispositivo, ele não elenca como forma de discriminação o aspecto de religião na contratação. Então isso vai se refletir lá na frente no contrato de trabalho. Muitas vezes, pensando no contrato como estabelecimento dessa necessidade, o empregador deixa de expor todas as formas de necessidade do empregado que ele tem, e o empregado deixa de expor todas as suas possibilidades. Quando a gente fala nos conflitos oriundos da questão religiosa no contrato de trabalho, a primeira coisa que vem em mente é a questão do trabalho ao sábado. Isso pelo menos é mais divulgado na mídia. Todo mundo fala: olha, mas aí é aquele empregado que não pode trabalhar no sábado. A própria lei traz vários dispositivos, a CLT traz vários dispositivos que já não especificamente nesse caso, mas que daria sucedâneo para que você definisse ou decidisse essas questões sem que isso virasse um conflito. Porque quando a questão do descanso semanal remunerado foi visto na nossa legislação infraconstitucional, mais precisamente a Lei 605 de 49, que trata de um descanso de 24 horas consecutivas, preferencialmente aos domingos, ela não estabelece que tem que ser aos domingos. Ela estabelece de preferência aos domingos, porque numa época, em 49, nós estamos tratando, em que se tinha a religião católica como a religião do Brasil, e o domingo era o dia de guarda. Então, quando diz preferencialmente aos domingos, podemos perceber que não necessariamente aos domingos, e que essa disposição ou essa possibilidade pode ser perfeitamente acordada entre as partes, que esse descanso seja no sábado, no caso daquelas religiões que professam a guarda ao sábado e não ao domingo. Mas poderíamos pensar por um outro lado, mas e se a
empresa não trabalha no domingo? Nós temos também, ainda assim, dispositivos legais, artigo 68 e 69 da Constituição Federal, que fala do regime de compensação de jornada. Se a jornada estabelecida na Constituição de 44 horas semanais, pressupondo-se 8 por dia e 4 aos sábados, nada impede que, fundamentado em lei, não tem que inventar nada, as 4 horas do sábado sejam diluídas durante a semana e o empregado trabalhar 1 hora a mais de segunda a quinta e ficar com o seu sábado livre em razão do motivo religioso. Então vejam que não é nada que não exista previsão. Está na lei e não há necessidade de que isso vive em conflito. Então voltamos lá para o início, quando eu falei da questão da boa-fé, da transparência, do estabelecimento dessas regras. Então, ao tentar para fazer uma contratação de trabalho, já estabelecer essas formas. Esse é o caso mais comum que se vê no caso das relações de trabalho. Eu vejo uma outra possibilidade agora que eu permito, e aliás estamos numa época propícia para isso, a questão da utilização de uniformes de excelência. E também faz parte do poder diretivo do empregador organizar a sua empresa da melhor forma que é progresso. Eu quero que os meus empregados trabalhem com esse tipo de vestimenta que, de uma certa forma, reflete o ideário da empresa. Ocorre que, muitas vezes, o ideário da empresa afronta a questão religiosa de determinadas pessoas. E isso nós vemos diariamente. Passa no posto de combustível, não é isso? As garotas que trabalham no posto de combustível têm que utilizar aquelas calças leggings, camisetas e bonés. Lindo para as meninas que têm corpinho bonitinho e que queiram usar. Mas alguém de uma determinada religião pode se sentir constrangido e usar determinado tipo de uniforme. Aquele uniforme não condiz com aquilo que a sua religião professa. E como fica essa questão de utilização e recusa de utilização de determinados uniformes? E eu falei da questão atual, que nós estamos em plenas festas juninas e que algumas empresas, principalmente ligadas ao comércio, submetem seus trabalhadores a trabalharem com roupas caipiras, que não necessariamente sejam caipira no nosso entender, porque é uma festa católica. E não professo essa religião. Me recuso a trabalhar com a imagem de São João estampada na minha camiseta. E que é uma situação que é recorrente ou de carnaval, né? Em algumas situações. Então vejam, aquele empregado está utilizando o seu corpo para fazer a propaganda da empresa. E que muitas vezes atenta contra a fé, contra a religião, contra a sua crença. Ele se vê impedido. Ou é isso, ou perda do emprego. E muitas vezes não pode. Muitas vezes não, grande maioria das vezes, ele depende daquele trabalho, ele depende daquele salário e ele não pode ir contra as determinações da empresa. Quando eu falei da questão também de uniforme, como que ficariam, no caso de uniforme, a utilização de véu, de lenço, de turbante? Eu tenho essa necessidade em razão da minha religião. Como que eu vou utilizar isso dentro do meu local de trabalho se eu dependo de regras impostas pelo empregador? Então, são situações que têm sido cada vez mais recorrentes em razão dessa manifestação, que na maioria das vezes a legislação está aí. A legislação está posta. Nós temos a Constituição, nós temos a CLT, que já traz muitos caminhos de solução. Mas o judiciário tem ido pela letra fria da lei.
quando na realidade não seria caso de legislação, não seria caso de judiciário. Entendo que as relações de trabalho devem ser manifestas no momento da contratação. Estabelecemos todas as regras e essas regras deverão ser respeitadas em relação a essa possibilidade. Agora, pode ocorrer também de uma modificação durante o contrato de trabalho, uma alteração do contrato de trabalho, que também a lei prevê. O artigo 468 da CLT, ele trata das possibilidades de alteração do contrato de trabalho. Pode ser modificado, vejam, ou a empresa modificou as regras, ou o empregado modificou a sua convicção religiosa, e eu vou verificar um caso concreto. Pelo 468 diz que a alteração do contrato de trabalho só pode ser efetivada se for mútuo consentimento. Isso quer dizer as duas partes consentirem e ainda assim desde que não gere nenhum prejuízo para o empregado. E esse prejuízo não necessariamente econômico, evidentemente. Então, se o empregador alterou as regras, olha, de hoje vamos trabalhar dentro daquela forma, então ele não pode modificar em razão daquele empregado se disso lhe resultar algum prejuízo. Se a modificação foi por conta do empregado, o empregado é que passou a uma outra religião, que houve uma modificação naquela condição previamente estabelecida, cabe a ele ou se submeter, ou negociar, ou então o pedido de demissão. Mas o que eu vejo de tudo isso em relação a esses contratos? Existe na legislação, existe todas as possibilidades e mesmo sendo empresa grande ou empresa pequena, existe a possibilidade de solução. Eu vi um caso recente agora, exatamente em razão da questão de investimentos, foi em Salvador, na Bahia, que em razão das vestimentas épocas de carnaval, principalmente, obrigando que todos os seus funcionários estivessem fantasiados para trabalhar naquele comércio. E vários dos funcionários, claro, de religiões diferentes, evangélicos inclusive. E o Tribunal Superior do Trabalho entendeu pela indenização por dano moral, pelo constrangimento que o empregado sofreu em razão de ser obrigado a utilizar essas fantasias, em razão de perda do seu emprego e indenizar totalmente. Vi um outro caso também em razão de modificação do contrato, aliás, eu tive um grande banco aqui, não estou terminando, não estou na conclusão, em razão dos contratos de trabalho terem sido modificados, trabalhavam de segunda a sexta e foi modificado o sistema de segurança daquele grupo de agências bancárias e passaram a trabalhar por escala de 12 por 36. E claro que algumas das escalas caíram no sábado e a pessoa se recusou a trabalhar e o tribunal entendeu, nesse caso entendeu o contrário, entendeu que se foi uma modificação com o aval do sindicato daquela categoria, então que o banco poderia modificar o empregado perdeu o emprego e não teve indenização em razão disso. Foi demitido por justa causa, por se recusar a trabalhar no sábado. Então, em conclusão, que nós temos disso, eu entendo que o judiciário precisa não apenas, veja, nós estamos numa casa de lei, mas não são leis que nós precisamos. Nós precisamos do entendimento, o aculturamento e esse respeito pelas pessoas. Quando se fala em valor social do trabalho, quando se fala no artigo 1º, valor social do trabalho e da livre iniciativa, eu entendo que o legislador constitucional não quis identificar valor social do trabalho empregado, livre iniciativa e empregador. Os dois são o valor social do trabalho e da livre iniciativa. Não haver um contraponto entre os dois. Trabalhador e empregador não tem que ser adversários, tem que trabalhar em conjunto. O empregador necessita daquela força do trabalho. O empregado necessita do capital do empregador. E aí a coisa se resolve. Eu entendo que é muito menos de legislação do que entendimento, do que conscientização. É isso que eu tinha para falar ao senhor. Muito obrigada.